Bom dia, pastor Luísio. Bom dia, Vital. Um prazer estar aqui contigo. Pastor Luísio, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Essa bela igreja que eu estive ontem visitando. A gente sente na pele a presença do Espírito de Deus naquela igreja. Amém, amém. Pastor, me conta a sua trajetória aqui na PIB Juiz de Fora. Esquece tudo que teve lá atrás, convenção, porque é muita coisa. Aqui na PIB Juiz de Fora, quando o irmão começou, quantos membros tinha aqui em Juiz de Fora, aqui na primeira igreja? Bem, eu comecei na Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Quando deixei a secretaria da convenção, a igreja ela estava numa fase complicada, uma fase muito difícil. E aí a liderança da igreja me procurou inicialmente para eu ajudar a igreja. E eu visitei a igreja e a igreja estava numa fase de fato muito difícil, culto semanal, 15, 20 pessoas, culto de domingo, 150 pessoas. E a igreja tinha no hall 320 membros. Como eu ainda era o executivo da convenção, durante 2 anos eu fiquei vindo a Juiz de Fora e voltando a Belo Horizonte, 15 em 15 dias, uma vez por mês. Mas Deus tocou profundamente o meu coração que eu devia deixar todas as atividades denominacionais e vir para Juiz de Fora. Eu me lembro até que um pastor amigo, ele disse assim: poxa, você caiu muito, hein, quando eu decidi vir para Juiz de Fora. Pensando humanamente, era de fato uma queda, mas eu estava com uma visão espiritual do que Deus queria fazer nessa cidade. E eu já de início comecei a ver a obra desenvolvendo. Desenvolvi um projeto discipulado, escrevi o primeiro livro aqui, A Igreja em Tempos de Mudança, fazendo uma análise da situação da igreja, porque a primeira igreja de Juiz de Fora é uma igreja histórica. O trabalho batista em Minas Gerais começou em Juiz de Fora. E uma igreja muito enraizada no tradicionalismo. Então eu escrevi esse primeiro livro, A Igreja em Tempos de Mudança. E comecei a trabalhar na igreja sobre a necessidade de mudar o seu perfil, de voltar-se mais para o seu público-alvo, que são as pessoas que ainda não têm Jesus. E a igreja começou a desenvolver, começou a crescer. Os cultos semanais e dominicais começaram também a ter uma frequência muito maior. Chegamos a ter, no templo antigo, entre 90 pessoas a 100 pessoas participando dos cultos semanais. E aos domingos, chegamos ao ponto de fazer 4 cultos aos domingos, porque o templo não comportava mais. E assim foi, a gente alugou um ginásio, e esse ginásio era a sede do movimento gay da cidade, e a gente começou a fazer trabalho ali. Aí o movimento gay arrumou um outro local e a gente continuou ali, e a igreja foi crescendo, crescendo, e aí não parou mais. Agora nós estamos já num terceiro lugar que é alugado, mas a gente deu forma de templo, uma empresa falida. Nós alugamos, pagamos hoje R$ 35.000 de aluguel, mas a gente parou com aquela questão que incomodava muito. A gente tinha que montar todo o ambiente de culto e desmontar todo o culto no ginásio. E agora nós estamos no templo que a gente denomina como templo master da PIBJF. E agora nós estamos com quase 3.500 membros, cultos semanais com a frequência de 700, 800 e 900 pessoas, e os cultos dominicais entre 1.500 e 2.000 pessoas. A igreja mudou completamente. Esse é um histórico resumido, Vital, da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. É um histórico bem... Saiu de 20, quantos anos isso, pastor? De 20 pessoas para 3.500 pessoas? Não, nós saímos de 320, Ah, 320. que era o número no hall, não é, uma frequência de 150, 170 pessoas, para agora 3.500. Estamos aqui há 12 anos. Eu tomei posse em 2002, quando deixei a convenção. A assembleia foi exatamente aqui em Juiz de Fora, e eu deixei a convenção e assumi a Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Praticamente 1.000%. Foi um crescimento gigantesco, Muito. numa cidade que é uma cidade tradicional, uma cidade muito promíscua, uma cidade muito dominada por drogas, muito dominada pelo espiritismo.
e a igreja tem rompido as barreiras. Muito bem, pastor. A gente tem notado também que o irmão tem investido muito no trabalho social, no trabalho principalmente com os drogados, com recuperação de drogados. Me diga aí como é que está sendo lá, tanto lá o projeto que vocês têm diariamente lá no Templo Velho, como esse trabalho aqui na fazenda. Desde o tempo que eu era executivo, já na Convenção Batista Mineira eu estabeleci a área de ação social de uma forma mais robusta, porque tinha, mas muito incipiente. E ainda para muitos líderes, trabalho social era meio que pecado, né? A igreja não devia se envolver com isso. Como até hoje ainda tem muitos líderes que se opõem. Mas quando cheguei a Juiz de Fora, criamos logo um trabalho social, e eu me lembro que eu comecei cortando o cabelo das pessoas que estavam em situação de rua, e nós criamos a associação Restituir a dignidade que as pessoas tinham perdido, pessoas que estavam em situação de rua. Nós começamos a acolher essas pessoas. Esse ministério hoje é um ministério que se agigantou, e nós recebemos pessoas e damos a ela roupa nova, nós damos banho, cortamos cabelo, fazemos a barba, assistência médica, damos alimentação. Esse projeto funciona no templo antigo da igreja, que a gente denomina como Templo 1. Nós temos 2 templos hoje. No Templo 1 está hoje o local, o escritório da igreja funciona no Templo 1, trabalho social, o seminário, a igreja tem um seminário, um dos pastores auxiliares é o diretor, um seminário teológico, e a gente ali faz um grande trabalho social. E mais recente agora nós criamos o projeto Reconstruir Vidas, voltado para tirar jovens das drogas, e algo fascinante, que com 6 meses de funcionamento, nós batizamos agora, no último domingo, 8 internos que se renderam a Jesus, entregaram as suas vidas a Jesus e deram prova de mudança de vida. Então, um resultado muito promissor. Nós queremos chegar aí a 60, 70, 80 pessoas, e vamos expandir esse trabalho criando outros centros terapêuticos, porque eu creio que a igreja tem essa missão: pregar o evangelho e restaurar o homem no seu todo, não é? É o projeto desenvolvido em Lausanne, em que o homem todo, o evangelho todo, para o homem todo em todo o mundo. E eu estou dentro desta visão de levar o evangelho para o homem no seu todo. E nós temos conseguido ver isso aqui. Eu tenho colocado meu coração nesta obra. Pastor, entrando mais assim uma particularidade como Batista com relação ao pastorado feminino, o irmão tem se posicionado abertamente. Eu estive lá em Timóteo também, no dia seguinte da votação, foi uma votação muito retumbante contra o pastorado feminino, e alguns vieram me falar e falaram assim: meu irmão, o reino é de Deus, o reino não é meu, nem do Aloysio Penido, vocês precisam entender isso. E que não existe Saião é meu amigo, respeito muito, passei viajando com ele a Israel, fiquei no avião com ele durante horas e horas, respeito muito o Shed como intelectual, respeito Nicodemos, respeito todas as pessoas. Só que ninguém é Deus. Deus está acima de tudo e de todos, de milhões de bilhões deles todos juntos. Então, se o reino é de Deus, e se Deus pode chamar quem Ele quiser, fazer o que Ele quiser, lógico que Deus pode chamar mulheres também a hora que Ele quiser. Esta é a minha conclusão básica. Falei para o rapaz, ele não gostou muito não, mas talvez com essa situação toda, eu acho que não ficou muito bem clara a posição do irmão. Eu acho que as pessoas ficam assim muito na dúvida. Eu gostaria que o irmão aproveitasse agora que tem um tempo mais amplo, pudesse explicar a posição do irmão para esse Brasil inteiro com relação ao pastorado feminino. Bem, antes de entrar nesse tema, eu quero dizer que eu agradeço muito a você pela vinda aqui à nossa igreja, nós se dedicar a vir fazer essa reportagem. Nós estamos aqui num lugar muito aprazível, que é a fazenda que a igreja está adquirindo para treinamento, capacitação, lazer
e também um lugar onde a gente pode ter os jovens recuperados exercendo alguma atividade. Vital, eu quero dizer o seguinte: eu sou um homem que dedico a minha vida ao ministério da palavra, ao Senhor Jesus, mas essa questão de título para mim é uma questão irrelevante, muito irrelevante, e eu creio que dão uma relevância enorme a um título. Eu, por mim, nem teria à frente do meu nome pastor, eu teria Aloísio Penido, servo de Jesus Cristo. Então, eu acho que isso é uma disputa de classe. Primeiramente, eu quero dizer isso, é uma disputa de classe. Lá, quando a gente olha nos originais, Hebreus mesmo, quando fala sobre obedecei os vossos pastores, a gente sabe que a palavra ali é líder, obedecei os vossos líderes. Líder pode ser homem, pode ser mulher, não é? 1 Timóteo, no capítulo 3, aquele que deseja o episcopado. O que é episcopado? Uma palavra abrangente, que representa a liderança na obra do Senhor. Então, a gente sabe que hoje tem sido tão pulverizada essa questão de título, não é? Muitos segmentos, as pessoas já não querem mais ser chamadas de pastor, porque pastor parece ser um título sem muito significado. E, aliás, nós recebemos esse título exatamente para não dar nenhuma conotação de ostentação, mas as pessoas hoje querem ser bispo, apóstolo, e elas já nos Estados Unidos já foi consagrado até rei, né? Bispo rei. As pessoas querem ter título que as projete. E, por incrível que pareça, eu percebo que no nosso meio o título de pastor para alguns ainda é um título que projeta. Eu me lembro numa reunião de pastores em que um seminarista estava junto e um pastor disse: essa reunião é só de pastores, nós temos alguém aqui que não é pastor. Quer dizer, então, essa discriminação não é só contra a mulher, é contra qualquer um outro, porque as pessoas acham, eu sou pastor. Enquanto que eu digo, bem, se eu sou pastor, então significa que eu não sou nada mesmo, porque o título de pastor era aplicado àqueles homens que eram os serviçais e cuja função era a mais desprezível de todas, não é? Então essa briga que alguns têm feito em razão de defender o ministério pastoral como só para homens, isso para mim é uma briga inócua. Dizer que abrir espaço para as mulheres faz parte do liberalismo, eu creio que as pessoas não estão bem conscientes do que é o liberalismo. Porque no Brasil, na América Latina, quando a gente fala em crente liberal, a gente fala no crente que diz amém, dá glória a Deus, bate palma no culto, levanta a mão. Essa é uma igreja liberal, é uma igreja renovada. Mas a gente sabe que o liberalismo teológico surgiu na Alemanha e invadiu a América, a Europa. O liberalismo teológico ele é pernicioso, porque ele põe em dúvida a palavra de Deus, põe em dúvida os homens de Deus, põe em dúvida as questões essenciais da nossa fé. Sou contra, temos que ser contra, temos que combater. Pastorado feminino não tem nada a ver com liberalismo, isso é uma questão de época. Vamos espernear, como espernearam quando algumas igrejas consagraram ou ordenaram mulheres ao diaconato, mas isso vai ser passageiro, efêmero, isso é transitório, porque a gente sabe que Jesus, ele interpretou o seu tempo, não é? Por essa razão, ele não colocou mulheres como apóstolas, ele colocou homens, e até por uma questão cultural muito forte, porque naquela época a gente tem que fazer uma leitura correta. Ser discípulo de Jesus era totalmente diferente de ser discípulo de Jesus hoje. Ser discípulo de alguém, como os discípulos de João Batista e discípulo de tantos outros que se levantaram na época de Jesus, era deixar tudo e seguir o seu mestre. Assim era na Grécia, e assim o modelo grego era o modelo adotado no mundo de então. Como que uma mulher podia deixar tudo para seguir algum homem ou qualquer coisa? É uma coisa contraproducente, não é?
No contexto de hoje, os discípulos eles não têm como ser comparados aos discípulos de Jesus. O discipulado hoje ele é totalmente diferente, não é dentro do contexto cultural. Por isso que dentro do contexto cultural hoje, cabe perfeitamente a mulher evangelista, a mulher pastora, a mulher missionária, porque é função, não é algo mais do que isso. O que precisa se ter é um chamado, tanto homens quanto mulheres. E nós estamos vendo aí homens matando ministérios, sem ter tido vocação, mas porque são homens realizando o ministério e totalmente apoiados, sem questionamento. Mas se a mulher tiver uma vocação, ela é desprezada, é menosprezada e ela não é aceita, como a gente tem visto aí a manifestação de várias ordens votando contrário. E eu entendo perfeitamente isso, que as ordens são feitas de homens. Olha, você abrir mão de alguma coisa é muito difícil. O certo para mim era você formar alguns conselhos compostos de homens e de mulheres para que eles votassem, chegassem a uma conclusão e dissessem se iriam receber ou não. Agora, você votar um assunto como este, em que algumas culturas cristãs são predominantemente fundamentalistas, fundamentalismo só existe no meio religioso. Óbvio que não vão abrir espaço para a mulher, mas eu também não condeno, não. Só acho que é uma questão de tempo e que este assunto é de pouca relevância para Deus. No entanto, eu sei que, como presidente da Convenção Batista Mineira, me manifestei e o fiz, Vital, para não ser hipócrita. O fiz antes da minha possível reeleição. Escrevi, publiquei, pedi a você que publicasse antes, porque para mim ser presidente de convenção, ser executivo, isso aí é temporário. Eu creio que cumpri muito bem a minha função como presidente. Em 2 anos nós realizamos muito, vale a pena procurar saber. Mas eu não fico em cima do muro. Eu tenho minha posição contrária ao homossexualismo, escrevi recentemente um livro sobre Deus e o homossexualismo. Agora, dizer que pastorado feminino hoje é uma porta aberta para o homossexualismo amanhã, pastores homossexuais no ministério, para mim isso é uma ofensa às mulheres. É uma ofensa tremenda, terrível, que deve ser combatida, recusada. Eu não tenho nenhum problema em ter uma mulher como pastora no meu ministério, me auxiliando em várias áreas. E vou te dizer mais, para mim, tenho mais base bíblica para ser a favor do que contra. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios capítulo 4, verso 11, ele diz que o Espírito Santo deu uns para profetas, uns para apóstolos, uns para evangelistas, uns para pastores. Você vê que pastores vêm até quase que em último lugar e depois uns para mestres. Evangelistas vêm acima. E nós temos várias mulheres evangelistas. Se ele deu uns para apóstolos, a palavra apóstolo significa o quê? Aquele que é enviado. Então, apóstolo é o missionário que nós temos hoje. Se nós temos missionários homens, missionários mulheres, ora, se ele deu uns para pastores, nós podemos ter pastores e pastoras. Se ele deu uns para evangelistas, e temos evangelistas homens e evangelistas mulheres. Então, o dom é dado pelo Espírito. E o Espírito não tem sexo. O Espírito, ele é algo que Deus dá. Deus dá o dom. E esse dom pode ser dado tanto para homens, como pode ser dado para mulheres. No artigo que eu escrevi, eu coloco com clareza todos esses aspectos bíblicos. Mas eu queria dizer também que culturalmente a gente precisa falar, apesar das pessoas não aceitarem, não é que a gente não deva adequar essa posição à questão cultural, mas eu digo que culturalmente então nem falar, porque o papel da mulher hoje é outro, a mulher tem um papel fundamental na sociedade, mas também há um aspecto que poucos têm levantado, que é o aspecto prático. O aspecto prático, os pastores, a maioria dos pastores tem caído em pecado, porque vão aconselhar mulheres e estão despreparados. No contexto de hoje, em que a sexualidade está aflorada e muitos pastores são assediados e acabam caindo
não é? A gente percebe que se você tiver uma mulher como pastora, para aconselhar as mulheres, para acompanhar as mulheres, tirando os homens um pouco dessa área, nós vamos ter muito menos problemas. E uma questão fundamental, as mulheres são mais submissas. Eu já tive aqui no meu ministério em Juiz de Fora um pastor auxiliar que procurou dividir a igreja, procurou arrebanhar um grupo, e ele me levou mais de 200, não é? Em função daquele problema, a gente teve um atrofiamento no crescimento da igreja, poderíamos estar com 10 mil, mas ele me trouxe um problema sério. Temos pastores aí dividindo o ministério, apunhalando o seu líder pelas costas, enquanto que a gente sabe que as mulheres são mais submissas, e eu creio que todas essas razões me levam a me posicionar favoravelmente ao pastorado feminino, mas respeitando, não é, aqueles que têm tido posição contrária. Pastor, o irmão já falou rapidamente sobre esse milagre aqui da fazenda, mas eu gostaria que o irmão fosse mais fundo, contasse quantos alqueires tem, quantos hectares tem, essa casa maravilhosa que eu dormi essa noite. Esse é um milagre realmente de Deus, essa aquisição. Se o irmão fosse assim, desse mais subsídio para esse Brasil, para o pessoal poder estar acompanhando, até tendo como um exemplo muito sadio de como vocês estão trabalhando aqui em Juiz de Fora. Vital, eu creio que um dos problemas das igrejas e da denominação é a falta de gestores. E eu me preparei um pouco nessa área, e além do tino, não é, que a pessoa tem que ter, mas eu acho que o nosso problema é gestão. Durante o tempo que fui executivo da convenção, agi como pastor, mas agi como gestor. E à frente da igreja tenho agido como pastor, mas acima de tudo como gestor. E eu creio que a gente tem que conquistar. Nossa denominação nos últimos anos tem só perdido, não tem conquistado nada. E essa propriedade maravilhosa era de uma pessoa muito importante, o tesoureiro-geral da Rede Globo de televisão internacional, nacional e internacional. Esse homem almoçava com Roberto Marinho todos os dias. E ele criou essa propriedade aqui num espaço próximo a Juiz de Fora, que fica a 12 quilômetros do centro, asfalto até na porta. Ele criou uma coisa fenomenal. Eu já trouxe aqui os dois prefeitos de Juiz de Fora, o ex-prefeito e o atual, e eles disseram: isso não existe, eu nunca vi um negócio como este, maravilhoso, tremendo. Nós temos cinema, sala de jogos, parque para criança, o furô, sauna, piscina aquecida, churrasqueira. Nós temos nesse lago maravilhoso, cheio de peixes, cisnes, pavões, perus, e uma casa maravilhosa. Nós compramos de porteira fechada, então ela tem os móveis mais lindos, maravilhosos, animais, cavalos, bois, Obras de arte? Obras de arte, e uma maravilha. São 50 hectares, em torno de 500 mil metros, com açudes, água de mina, tudo por gravidade, tudo do bom e do melhor, como você já pôde verificar. E aí o que acontece? Esse homem, prestes a se aposentar da tesouraria da Globo, senhor Aleixo, para quem tem dúvida, é só procurar, senhor José Aleixo, se tornou meu amigo. Ele disse que era um anticristão, se tornou meu amigo, e eu creio que é Deus que faz essas coisas, porque ele colocou à venda e uma pessoa me procurou e disse: pastor, alguém para comprar esse local, só o senhor mesmo, e eu queria lhe mostrar. E eu vim aqui, o senhor Aleixo estava pedindo 4 milhões de reais, e eu vim ver, falei: Deus está nos dando isso, mas 4 milhões era impossível. E a gente passou um ano negociando. E no final, Deus foi trabalhando o coração dele. Ele disse: Aloysio, eu gostei de você, rapaz. Gostei de você. Vamos fazer negócio. E eu fiz uma proposta louca para ele. Fiz uma proposta de pagar 2 milhões de reais. E aí, ele tinha uma tapeçaria muito cara e tal. A mulher dele, conversando, disse: não, 2 milhões não, 2 milhões e 100 mil.
E eu assustei quando eles aceitaram 2 milhões e 6 mil. Só que eu disse, não tenho dinheiro. Eu pago em 2 anos e só se for sem juros e sem correção monetária. E você não acredita que ele nos vendeu nessa condição. 2 milhões e 100, em 2 anos nós demos uma entrada, vendemos uns terrenos que a gente tinha, uma entrada de 700 mil, e pagamos hoje 60 a 65 mil reais mês. E no final deste ano, 2014, a gente vai celebrar mais essa conquista da nossa igreja, da denominação da Obra Batista, que é a Fazenda PIBJF, aqui em Juiz de Fora. E a Fazenda está beneficiando aí esse lado de comunhão, não só da PIB de Juiz de Fora, mas como todos os evangélicos, todos os grupos cristãos aqui de Juiz de Fora. É verdade, outras igrejas têm alugado, né, para lazer. Nós temos feito aqui todo o trabalho da igreja, congresso de mulheres, de homens, de casais, lazer, festa da roça, carnaval, a gente vem para cá, juventude. Aqui também a gente faz os treinamentos, reunião dos pastores. Aqui numa parte da fazenda a gente criou o centro terapêutico de recuperação de viciados, já recuperamos vários jovens. Tem me dado um prazer enorme, e eu creio que o meu ministério fica marcado aqui em Juiz de Fora, não só pelo crescimento gigantesco da igreja. Nós estamos projetando em 2020 chegar a 10 mil membros, não é? Como tem sido o nosso lema, não é? Rumo à conquista, rumo à conquista. Esse tem sido o nosso lema. Nós vamos conquistar. Estamos rumando aos milhares. E essa fazenda também vai marcar a denominação. Vários líderes já estiveram aqui, mas poucos a conhecem, e ela está aberta a todos, como você foi tão bem recebido aqui. Pastor, só para complementar com relação à fazenda, gostaria que o irmão desse assim, nome, endereço, telefone, e-mail, para o pessoal entrar em contato, que em Juiz de Fora está muito próximo da divisa do Rio de Janeiro. Parece que é 50 quilômetros de Vassouras, algo assim. Não, de Vassouras fica uns 100 e poucos quilômetros. 100 e poucos quilômetros. Então, 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Juiz de Fora está a 180 quilômetros do Rio de Janeiro, é mais perto do que algumas cidades do Rio de Janeiro. A gente vai daqui ao Rio com 2 horas, 2 horas e 15. Está muito próximo aqui do Rio de Janeiro, e aliás tem uma grande influência. Eu sempre, quando venho a Minas, eu falo assim, uma hora eu tenho que pensar em Minas e Teófilo Otoni, Vale do Jequitinhonha lá em cima. Outra hora é Minas, lá no Triângulo, que é uma outra Minas totalmente diferente. Estive no Vale do Aço recentemente, é uma outra Minas. Totalmente no sul de Minas é uma outra Minas, e aqui em Juiz de Fora é uma Minas Fluminense Carioca. Então é difícil. Fora Minas que tem lá em Belo Horizonte, que é uma outra. Então são muitas regiões com muitos aspectos muito diferentes. Mas aqui está muito próximo do Rio de Janeiro. Eu gostaria então que o irmão desse dessas informações para quem quiser alugar, quem quiser visitar, quem quiser conhecer, possa também estar utilizando. Já ofereci, já disponibilizei para a liderança batista, aqui já dormiu Fernando Brandão, pastor Márcio, que é o executivo hoje da Convenção Mineira, já esteve aqui o pastor Juraci Bahia, e nós queremos de fato servir a denominação. Como é tão próximo do Rio, a gente costuma dizer aqui em Juiz de Fora, que Juiz de Fora é a cidade mais carioca de Minas Gerais. Tanto é que, ao invés de dizer Juiz de Fora, a gente diz X de Fora, né? Quer dizer, do Rio de Janeiro. Então, a gente está nessa propriedade aqui a 12 quilômetros do centro, asfalto até a porta, próximo ao Hospital João Penido. Meu nome é Luiz Penido, mas nossa família é Penida, ela é muito enraizada aqui em Juiz de Fora, toda a nossa origem é dessa região. E a fazenda tem 50 hectares, uma estrutura boa, e nós vamos aprimorar, não é? Vocês têm uma ideia de colocar aqui fazer para dormir, chalé, essas coisas, dormitórios? Nós temos muitos projetos para fazermos aqui. Talvez façamos aqui, nós vamos criar, não é? Um tratamento de ecoterapia. Temos vários animais, queremos criar aqui um tratamento usando o sistema de ecoterapia para pessoas deficientes. Estamos pensando em um spa de fim de semana, porque tem toda a estrutura para isso. Um hotel fazenda, em que no final de semana, sábado e domingo, as pessoas possam vir, dormir, comer, passar o dia,
vamos criar alguns chalés. Então, isso aqui é o início, Vital. Eu sou daqueles que tem o espírito de conquista, como Caleb, não é? E na minha visão, a igreja tem que comprar e comprar. E esse é o meu lema. Eu pretendo, estou com 61 anos, pretendo concluir meu ministério aqui, mas quero deixar muita conquista